Você é gerado uma nova criatura. Por quê? Porque o Espírito de Deus passa a habitar no seu coração. Tá? Então, isto muda tudo. Se você era viciado, você é liberto dos seus vícios. E você passa a ser ensinado pelo Espírito Santo como servir a Deus na face dessa terra. E você é capacitado por esse Espírito a viver uma vida digna diante de Deus. Então, é aquilo que Paulo fala no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Veja, não vem das obras para que ninguém se glorie. Depois ele segue dizendo, porque somos feitura dele, criados em Jesus Cristo. Quando fala a palavra criados em Jesus Cristo, isso está mostrando que a vida cristã você tem um crescimento espiritual, um amadurecimento. Quando você se converte, você continua vivendo uma vida cristã de maneira egoísta, voltada para si mesmo, em busca dos seus interesses pessoais. Mas o Espírito Santo vai trabalhando e pelo conhecimento que você vai tendo a respeito da doutrina do Evangelho, você vai aprendendo que você deve viver para os demais. E é como Paulo disse, né? Criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então nós temos um caminho proposto para trilhar, que é o caminho das boas obras, da firmeza, da fidelidade. Mas isso só acontece e tem valor é quando você é uma pessoa salva. Você está salvo. Então Deus vai preparar você, através do amadurecimento na vida cristã, para as boas obras, para viver uma vida de dedicação, dando seu testemunho cristão e buscando a salvação de outras almas. Não há por que confundir, então, associar firmeza e fidelidade à nossa salvação, boas obras para a nossa salvação. Não, isso nada tem a ver com salvação. É a consequência da nossa salvação. As boas obras, firmeza e fidelidade, é a consequência da nossa salvação. Tá? E diferente do que acreditam, aqueles que acreditam nas doutrinas de Tiago, como o ensino de Tiago como fundamento da nossa salvação, as boas obras, elas ainda resulta em galardão, recompensa. Você é salvo por toda a eternidade. E tudo aquilo que você faz glorificando o nome de Deus através das coisas boas que você pratica, você ainda tem galardão no céu esperando por você. Está vendo? Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento da nossa salvação em si é o ensino do Senhor Jesus. Uma vez salvo, você vai dar o seu testemunho de vida cristã, sob esse fundamento que é Jesus. E se o que você fizer na sua vida for ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, as suas obras na face dessa terra serão julgadas para fins de galardão, de recompensa. Isso no tribunal de Cristo, onde serão julgadas as suas obras. E o fogo do julgamento julgará as suas obras. E se a sua obra permanecer, você vai receber recompensa, galardão. Agora, se a sua obra se queimar, você só deu mau testemunho, você não vai ter prejuízo, mas todavia você não vai perder a sua salvação, porque esse tribunal, você não é um tribunal para condenação. Todos os que comparecerão no tribunal de Cristo são almas salvas por toda a eternidade. Veja os versos que ensinam sobre o tribunal de Cristo. O mérito desse tribunal não é salvação ou perdição. O mérito é o prêmio, a recompensa por um bom ou mau testemunho. De longa data, Basimar vem dizendo, repetindo um argumento, né? Dizendo, onde está escrito que aquele que só dá o mau testemunho vai entrar no reino dos céus? Né? Você tem a resposta escrita, onde está na Bíblia, né? Ou seria um evangelho peculiar seu? O tempo todo com essa conversa, só que não mostra.
Não mostra nada, onde é que eu disse, onde é que eu escrevi, onde é que eu falei. Agora descobri, né? É nesse vídeo aí, ó. Esse vídeo que você acabou de assistir, onde eu explico a respeito da nossa salvação, como se processa a nossa salvação. E ele quer texto escrito, verso, onde mostra isso. Ora, está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo de 11 a 15, onde Paulo descreve como será o julgamento no tribunal de Cristo. Veja, na Bíblia há 2 tribunais, são 2 os tribunais. O tribunal de Cristo, o mérito dele não é salvação ou perdição. Não, todos os que comparecerem nesse tribunal são almas salvas por toda a eternidade. A finalidade desse tribunal são prêmios, galardões, recompensas para o crente salvo e as obras de cada um serão provadas. Quando fala que o fogo provará a obra de cada um, essa palavra fogo é uma figura de julgamento. Então as obras do crente serão julgadas nesse tribunal, para fim de prêmio, recompensa, reconhecimento. E está bem escrito, ó, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Bom, então veja, nisso já o Basimar deveria aprender uma coisa, e toda a irmandade da congregação, que nós não podemos pôr outro fundamento, nem placa de igreja, né, que a congregação ensina que ela salva, né, então é um fundamento. É ela que salva, ela é a graça de Deus, que é até uma infâmia isso aí, dizer que a congregação é a graça de Deus. A graça de Deus é o próprio Deus se fazendo homem, que se fez homem e deu a sua vida na cruz do Calvário por amor das nossas almas. Então, tem outros fundamentos também, o batismo é um fundamento. Se você não for batizado por um ancião da congregação, você também não vai entrar. Você precisa ser firme e fiel, precisa praticar boas obras. São outros fundamentos, né? Não, o fundamento é um só, é Jesus Cristo. O que quer dizer isso daí? É a pessoa de Jesus, os seus ensinamentos e a sua obra na cruz. Ele diz assim: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Isso está no versículo 12. O versículo 13 diz: a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, a palavra fogo aqui é uma figura de julgamento. As obras do crente verdadeiro, salvo por toda a eternidade, vai ser julgada. Se a obra de alguém que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão, recompensa, prêmio, reconhecimento. Nesse tribunal serão entregues a coroa da justiça, a coroa de glória e a coroa da vida. Não é a coroa da vida eterna. Não existe essa tal da coroa da vida eterna. Como coroa, a Bíblia só nos apresenta coroa de glória, coroa da justiça e coroa da vida. Que coroa da vida não é salvação, é um galardão, uma recompensa. E o verso 15 mostra para ele que mesmo aquele crente que só deu mau testemunho na sua vida, também será salvo. Está lá o verso 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Quer dizer, vai sofrer prejuízo.
qual escala, qual extensão desse prejuízo, desse detrimento, eu não sei, porque a palavra de Deus não detalha. Eu não vou ficar inventando coisa que vai ser amarrado no tronco, tomar chibatada, entendeu? Não vou ficar imaginando coisas. Sei que o tal, mas está dito, ó, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Todavia, como pelo fogo. O que Paulo está querendo dizer com essa frase? Todavia, como pelo fogo. Não sei dizer, eu posso imaginar aqui. Eu vou dar aqui o que seria a minha imaginação. Você já experimentou tirar um pedaço de pau em brasa dentro de uma fogueira? Você tira, não tira, mas é perigoso queimar o dedo, né? Mas tira. É uma imaginação, porque Paulo não detalha isso. Detalha isso. Outra coisa também, está dizendo, se a obra de alguém se queimar, o que você entende se a obra de alguém se queimar? É toda a obra. Quer dizer, o cara só deu mau testemunho. Porque se fosse alguma coisa, né, uma parte, teria dito, se a obra de alguém parcialmente se queimar, né? Não, está falando se a obra de alguém se queimar. Então, tudo que ele fez não prestou. Todavia, mas o tal será salvo. Todavia, como pelo fogo. Então, mas o cara não tem cabeça para examinar a palavra de Deus, tá? Então, eu expliquei aqui sobre o tribunal de Cristo. Você deve se informar a respeito do tribunal de Cristo em Romanos, no capítulo 14, verso 10, que diz: pois todos havemos de comparecer em um tribunal de Cristo. E também em 2 Coríntios 5,10. Porque havemos de comparecer no tribunal ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo aquilo que praticou por meio do seu corpo, ou bem ou mal. Então examine esse tribunal de Cristo, que é um tribunal que vai julgar a obra do crente, não a salvação e a perdição. Agora, o grande trono branco, lá do livro do Apocalipse, esse tribunal não é para pessoas salvas. É um tribunal de condenação, onde o Senhor Deus vai mostrar ao universo a sua justiça para aqueles que não aceitaram o presente de Deus, que é a salvação pela graça, somente pela confiança na suficiência do sangue derramado na cruz do Calvário. Bem, meu querido irmão, minha querida irmã, você está vendo meus vídeos, está vendo que eu estou falando a verdade, entendeu? E me ajuda aí, divulga os meus vídeos nas redes sociais, no Google+, lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, porque no meio da nossa irmandade tem muita irmandade, muitos irmãos maravilhosos, irmãs preciosas diante de Deus, né? E que estão aí numa grande enganação, querendo entrar no céu com os seus próprios esforços. O cara quer entrar, veja a esperança dele, que loucura, hein? Que loucura. A melhor esperança que ele tem a respeito da sua salvação é comparecer diante de um Deus que é santidade absoluta e justiça absoluta, e que vai julgar ele com a sua justiça e a sua santidade. E como é um camarada que rejeitou o presente de Deus que ele está concedendo, que é a salvação somente pela fé, e ainda atrás da apostasia, né? Porque a nossa doutrina diz que a salvação só se recebe pela fé em Jesus Cristo, o cara vai parar no inferno, porque está indo atrás de falsos ensinamentos do evangelho maldito, que é o evangelho da salvação por meio de boas obras, firmeza, fidelidade. Irmandade, vamos ganhar as almas para o Senhor Jesus, tá bom? Divulga os meus vídeos e nós seremos grandemente abençoados. Um beijo nos seus corações e fiquem na santa paz de Deus. No nome precioso do Senhor Jesus, hein?